E aí, pessoal? Preparem-se para uma viagem alucinante pelo mundo da arqueologia, porque hoje vamos mergulhar de cabeça em descobertas que desafiam tudo o que sabemos sobre a história. E quando eu digo desafiar, não é brincadeira não. Imagine pirâmides escondidas debaixo do nosso nariz. Crânios que parecem ter saído de um filme de ficção científica e até caminhos submersos que levam a lugar nenhum. Ou será que levam? Essas coisas realmente mexem com a nossa cabeça. E o mais doido é que os cientistas também estão se coçando para entender o que está por trás de tudo isso. Será que a gente está pronto para encarar a real? Será que a história que aprendemos na escola é só a pontinha de um iceberg muito maior e misterioso? Apertem os cintos e vamos nessa. Em 2005, um arqueólogo chamado Semir Osmanagic causou um reboliço daqueles no mundo da arqueologia. Ele chegou para a galera com a seguinte bomba: descobri a maior pirâmide do mundo, e ela está na Bósnia. É isso mesmo que você ouviu. Essa suposta maravilha arquitetônica estaria escondida sob montanhas cobertas de vegetação, pertinho da cidade de Visoko. A estrutura, que ele chamou de Pirâmide do Sol, teria sido construída por uma civilização avançada há milhares de anos. E o mais doido, ela teria túneis complexos, passagens secretas e, pasmem, energia eletromagnética emanando do seu topo. Mano, que tipo de civilização conseguiria construir algo assim? E por que esconder uma pirâmide gigante? A comunidade científica, como sempre, está dividida. Tem gente que torce o nariz e diz que é tudo balela, que a tal pirâmide não passa de uma formação natural. Mas e as medições energéticas? E os blocos de pedra que parecem ter sido cortados artificialmente? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que diabos está acontecendo na Bósnia. Será que estamos diante de uma das maiores descobertas da história da humanidade? Ou será que caímos no conto do vigário? Só o tempo dirá. Mergulhando agora nas águas cristalinas das Bahamas, encontramos um mistério que deixa qualquer um de cabelo em pé: a Estrada de Bimini. Imaginem só, em 1968, um grupo de mergulhadores se deparou com uma formação rochosa no fundo do mar. Mas não era qualquer formação não, eram blocos de pedra gigantes, perfeitamente alinhados, formando uma estrada submersa. Cara, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para achar essa história bizarra. As teorias são as mais diversas possíveis, desde uma formação natural para lá de peculiar até uma antiga estrada construída por Atlantes. É isso mesmo, aquela lendária civilização perdida que povoa o imaginário popular. A galera que acredita na teoria da Atlântida defende que a Estrada de Bimini seria um vestígio dessa civilização poderosa que teria existido há milhares de anos. Já os cientistas mais céticos, como sempre, jogam um balde de água fria na galera e afirmam que a formação é apenas um capricho da natureza. Mas convenhamos, a gente sabe que a natureza é capaz de fazer coisas incríveis, mas uma estrada no fundo do mar? Sei não, viu? A Estrada de Bimini segue intrigando mergulhadores, cientistas e curiosos do mundo todo. Será que um dia vamos desvendar esse mistério? Se preparem para conhecer o Homo naledi, o elo perdido mais misterioso da história da evolução. Em 2013, um grupo de espeleólogos fez uma descoberta bombástica em uma caverna na África do Sul. Uma câmara secreta abarrotada de ossos. E não eram ossos de qualquer criatura. Eram ossos de hominídeos, ancestrais do ser humano. Até aí, tudo dentro dos conformes. Mas quando os cientistas analisaram aqueles ossos, a coisa ficou séria. O Homo naledi, como foi batizado, era diferente de tudo o que já tinha sido visto antes. Ele tinha características de humanos modernos, como as mãos e os pés, mas também características primitivas, como o cérebro minúsculo e os ombros adaptados para escalar. E o mais bizarro, os ossos estavam dispostos de uma forma muito peculiar
sugerindo que o Homo naledi enterrava seus mortos. Mas espera aí, enterrar os mortos não era uma prática exclusiva dos Homo sapiens, os humanos modernos? Como uma criatura com um cérebro tão pequeno poderia ter desenvolvido um comportamento tão complexo? A descoberta do Homo naledi botou lenha na fogueira da evolução humana e deixou todo mundo de cabelo em pé. Será que a gente precisa reescrever os livros de história? Será que a gente não sabe nada sobre os nossos próprios ancestrais? Capítulo 4. E quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida, a arqueologia nos presenteia com as esferas Klerksdorp. Imagine a cena. Você está explorando minas na África do Sul e de repente se depara com pequenas esferas metálicas, perfeitamente redondas, com ranhuras que parecem ter sido feitas por alguma ferramenta. Até aí, tudo bem, certo? Errado. Essas esferas, que ficaram conhecidas como esferas Klerksdorp, foram encontradas em depósitos minerais datados de 3 bilhões de anos. É isso mesmo, você não ouviu errado. 3 bilhões de anos. Para vocês terem uma ideia, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ou seja, essas esferas são mais antigas que os dinossauros, mais antigas que as baratas, mais antigas que a sua avó. Aí a gente se pergunta, como diabos essas esferas foram parar lá? Quem ou o que as criou? A galera que acredita em alienígenas já tratou de adotar as esferas como a prova definitiva de que não estamos sozinhos no universo. Já os cientistas mais pé no chão, como de costume, tentam explicar o inexplicável. Eles afirmam que as esferas são formações geológicas, criadas por processos naturais ao longo de milhões de anos. Será? A verdade é que ninguém sabe ao certo como as esferas Klerksdorp foram parar lá. Capítulo 5. Preparem-se para conhecer um monumento mais antigo que as pirâmides do Egito, mais antigo que Stonehenge, mais antigo que a sua última bola de chiclete. No meio da savana africana, na África do Sul, existe um lugar chamado Mpumalanga. Lá, encontramos um círculo de pedras que deixa qualquer um boquiaberto, o calendário de Adão. Esse calendário, que na verdade é um observatório astronômico, é composto por pedras gigantescas dispostas de forma circular. Até aí, tudo bem, já vimos isso antes. Mas o que faz o calendário de Adão tão especial é a sua idade, 75 mil anos. Isso mesmo, 75 mil anos. Para vocês terem uma ideia, os primeiros hominídeos a construir ferramentas rudimentares surgiram há cerca de 2,5 milhões de anos. Como diabos uma civilização tão antiga, com tecnologia tão primitiva, conseguiu construir um calendário astronômico tão preciso? Ninguém sabe ao certo quem construiu o calendário de Adão e qual era a sua função. Alguns acreditam que ele era usado para prever as cheias do rio Nilo. Outros acreditam que ele era um local sagrado, usado para rituais religiosos. A única certeza que temos é que o calendário de Adão é um mistério que desafia a nossa compreensão da história da humanidade. Capítulo 6. E quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida, o Google Earth nos presenteia com um mistério daqueles: as linhas de Nazca submersas. Se você já ouviu falar das linhas de Nazca, no Peru, sabe que estamos falando de um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. São linhas gigantescas, desenhadas no deserto que só podem ser vistas de cima. Mas o que ninguém esperava era encontrar algo parecido no fundo do mar. Em 2017, imagens de satélite revelaram formações submersas no Oceano Pacífico, na costa do Peru, que pareciam muito com as famosas linhas de Nazca. Eram linhas retas, figuras geométricas e até mesmo o que parecia ser um animal, tudo desenhado no fundo do mar. Aí a gente se pergunta: quem diabos desenhou essas linhas? E por quê? Seriam os Nazcas, que teriam desenvolvido uma tecnologia para desenhar no fundo do mar?
Ou seria obra de outra civilização, ainda mais antiga e misteriosa? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que são as linhas de Nazca submersas. Alguns cientistas acreditam que elas são formações geológicas naturais. Outros acreditam que elas são vestígios de uma civilização perdida. Capítulo 7. No meio do deserto da Bolívia, encontramos um monumento que desafia a lógica e a gravidade: a mão de pedra. Imagine a cena. Você está andando pelo deserto, sob um sol de rachar, quando de repente se depara com uma mão gigante esculpida em pedra. Até aí, tudo normal, certo? Errado! A mão de pedra da Bolívia tem mais de 7 metros de altura e parece ter sido esculpida com uma precisão milimétrica. O problema é que a estátua está localizada em um local remoto, onde não há vestígios de nenhuma civilização antiga. E tem mais: a técnica utilizada para esculpir a mão parece ser muito avançada para a época em que ela teria sido criada. Aí a gente se pergunta: quem diabos esculpiu a mão de pedra? E como eles fizeram isso? Alguns acreditam que a mão de pedra é obra de extraterrestres que teriam visitado a Terra há milhares de anos. Outros acreditam que a estátua é obra de uma civilização perdida, que teria desenvolvido uma tecnologia avançada para a época. A verdade é que ninguém sabe ao certo quem esculpiu a mão de pedra e qual era a sua função. Capítulo 8. De todos os mistérios que já vimos até agora, nenhum é tão intrigante quanto o manuscrito de Voynich, um livro que ninguém consegue ler. O manuscrito de Voynich é um livro medieval, escrito em um alfabeto desconhecido e ilustrado com desenhos bizarros de plantas, animais e figuras humanas. Ele foi descoberto em 1912, na Itália, e desde então, ninguém conseguiu decifrar o seu conteúdo. O livro já passou pelas mãos de criptógrafos, linguistas, historiadores e até mesmo da CIA, mas ninguém conseguiu decifrar o código. Alguns acreditam que o manuscrito de Voynich é um livro de magia, escrito em uma língua secreta. Outros acreditam que ele é um tratado de alquimia ou um guia de plantas medicinais. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que está escrito no manuscrito de Voynich. Ele é um enigma que desafia a nossa compreensão da linguagem e da história. Capítulo 9. E para finalizar a nossa lista de mistérios arqueológicos, temos um achado que desafia a teoria da evolução: as pegadas de Paluxy. Em 1908, um grupo de trabalhadores encontrou pegadas gigantescas no leito do rio Paluxy, no Texas. As pegadas eram tão grandes que só poderiam ter sido feitas por dinossauros. Até aí, tudo normal, certo? Errado. Ao lado das pegadas de dinossauros, os trabalhadores encontraram pegadas que pareciam muito com pegadas humanas. E o mais bizarro, as pegadas estavam lado a lado, sugerindo que humanos e dinossauros teriam convivido na Terra ao mesmo tempo. A descoberta das pegadas de Paluxy causou um alvoroço na comunidade científica. Se as pegadas fossem reais, a teoria da evolução teria que ser revista. Alguns cientistas acreditam que as pegadas humanas são falsificações, feitas por pessoas que queriam ganhar dinheiro ou simplesmente causar polêmica. Outros acreditam que as pegadas são reais e que a teoria da evolução está errada. E aí, galera? Gostaram da viagem? Depois de desvendar tantos mistérios, fica a pergunta: o que mais será que a história esconde da gente? Essas descobertas nos mostram que o nosso planeta ainda guarda muitos segredos e que a história que aprendemos nos livros pode ser apenas a pontinha do iceberg. E aí? Qual desses mistérios você achou mais intrigante? Será que um dia a gente vai conseguir desvendar todos esses enigmas? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis. Valeu!